Sabe, pode ser que alguém esteja aqui hoje porque, em algum momento da vida, sentiu que Deus o havia rejeitado. Talvez por uma queda, por um erro, por ter se afastado. Mas a mensagem do Pai hoje é muito simples. É direta ao coração. Eu nunca te rejeitei. Eu sempre fui teu pai. Muitas vezes esse sentimento vem depois de um erro, né? De um tempo de distância. Mas a grande verdade é que quem se afasta não é Deus. É a culpa, é o medo, é aquela mentira que fica sussurrando no ouvido que o amor acabou. O nosso papo hoje é sobre isso. É uma jornada de volta para casa. A gente vai passar pela mentira da rejeição, mergulhar no coração do Pai, encontrar a verdade que liberta e, por fim, enxergar o caminho de volta. Então vamos começar pela raiz dessa dor toda. A primeira parte é sobre essa mentira da rejeição, sobre como a gente acaba acreditando que o amor de Deus tem condições, sabe? E se convence de algo que, na verdade, nunca foi real. E olha só que interessante. De um lado, a gente tem o sentimento, aquela voz que fica lá dentro, dizendo: Deus se cansou de mim. Mas de onde isso vem? Se a gente olhar para a coluna da direita, vemos que a fonte não é Deus. Isso nunca foi a voz dele. Isso foi a religião. Foi um trauma. Foi a voz do acusador. E o resultado é exatamente este. Essas fontes criam uma espécie de poço. Um poço de rejeição, onde a pessoa se sente presa, acreditando nessas mentiras todas, se sentindo indigna demais até para olhar para cima, que dirá para tentar voltar. Mas calma, essa não é a história completa, de jeito nenhum. Agora, na segunda parte, a gente vai olhar para a narrativa que desfaz essa mentira, a história do coração incondicional do pai. E a parábola do filho pródigo talvez seja o melhor retrato disso. O filho saiu, gastou tudo, quebrou tudo, se perdeu por aí. Mas o ponto principal é: o pai nunca deixou de ser pai. A Bíblia não fala que o pai foi atrás para cobrar, né? Diz que ele ficou esperando e quando viu o filho de longe, ele correu. E aqui está o centro de tudo. O pai não perguntou onde o filho errou, não pediu nenhuma explicação, não fez um interrogatório. Ele abraçou, ele vestiu, ele restaurou. Porque um pai de verdade não rejeita um filho que está ferido. Um pai de verdade restaura a identidade. E isso nos leva direto para a terceira parte, que é o ponto de virada. É aqui que a gente sai do chão da vergonha e vai para o abraço da graça, trocando as mentiras pela verdade que realmente liberta. Olha, isso aqui é o coração da nossa conversa. Onde havia aquele sentimento de rejeição, a verdade é filiação. A pessoa é vista, amada, desejada. Onde havia culpa, a verdade é a graça. A culpa não venceu. E a queda? A queda não foi o fim, pelo contrário, foi o lugar do encontro. E onde parecia haver abandono, a verdade é a presença. O Pai ainda está aqui. Essa imagem é muito poderosa. Teve um dia em que alguém caiu e achou que precisava se levantar primeiro para depois voltar. Mas a verdade é que foi lá no chão que a graça chegou. A mão na terra seca é a mesmíssima mão que é encontrada pela luz. Isso muda tudo, né? O lugar da queda, da maior vergonha, não é um lugar de abandono. Ele o transforma num altar. O ponto mais baixo se torna um ponto de encontro com a graça dele. Isso tudo nos leva à nossa última etapa. Agora que essa verdade está clara, qual é o caminho de volta? Bem, é, na sua essência, um convite. Um convite para voltar para casa. Com tudo isso em mente, a pergunta que fica no ar é: se o amor do Pai é incondicional, se a graça já veio ao nosso encontro e Ele está esperando, o que então ainda impede o retorno? E a resposta é surpreendente de tão simples, mas ao mesmo tempo profunda. O amor de Deus nunca se perdeu. O que se perdeu foi a coragem de voltar. A barreira não é a ausência do amor dele. A barreira é a nossa falta de coragem para acreditar nesse amor e retornar. Vamos reforçar essa ideia central mais uma vez. O pai nunca saiu do lugar. Foi o filho quem se afastou. Mas mesmo na distância, a identidade do pai continuou a mesma. Ele nunca, em momento algum, deixou de ser pai. E este é o convite final. A mensagem hoje é essa: filho, volta. A mesa ainda está posta. O abraço ainda é o mesmo. É um convite para um lugar seguro, para um amor que não mudou. E vamos terminar com este pensamento. Isso não é sobre prometer nunca mais errar ou fazer votos que não dá para cumprir. Hoje não é dia de promessa, é um dia de volta. Simplesmente um dia de voltar para casa.